Bom, pessoal, vamos hoje então fazer algumas aplicações na física do que nós temos discutido em relação aos osciladores, né? Que nada mais que são sistemas físicos caracterizados pelo fato de que a posição dele no tempo varia de uma maneira periódica. Então, a gente tem exemplos disso e é interessante estudar esses exemplos fisicamente, mas também é interessante ver esses exemplos como aplicações das equações diferenciais, né, de uma maneira bem interessante. Então hoje eu vou falar sobre dois desses exemplos, que são, melhor dizendo, primeiro, o oscilador harmônico simples, OHS, e o oscilador amortecido. Então, começando, o oscilador harmônico simples, ele é um sistema, ele na verdade é um modelo teórico que serve para vários sistemas. Então, isso aqui é um exemplo de um sistema idealizado em que esse modelo se aplica. Tá? Então, nós temos um chamado sistema massa-mola. Ou seja, nós temos um objeto de massa m preso por uma mola a uma parede. E como vocês sabem, a mola ela tem a propriedade da elasticidade, né? E essa propriedade ela é caracterizada por uma constante K que tem dimensão de força por unidade de comprimento, certo? Então, uma constante maior vai dar uma força maior da mola, uma constante menor, uma força menor da mola, tá? Então, a situação é mais ou menos assim, ó. Tem uma posição de equilíbrio, que poderia ser essa daqui, que a gente vai chamar de x igual a zero, né? Se a gente imaginar um eixo x aqui, nesse sentido, nessa direção, aqui poderia ser o x igual a zero, que é a chamada origem. Aí o que acontece? A mola ela estica até um certo limite, então essa força vai atuar, digamos, até aqui, mais ou menos, ó, no máximo até aqui, que vai ser o que a gente vai chamar de amplitude, né? Que vai ser o máximo que a mola vai conseguir esticar essa massa até chegar lá. E depois ela também vai ter um máximo de compressão, que ela vai chegar no máximo até aqui, no ponto menos A, né? Então, essa força capaz de fazer isso é a chamada força restauradora, né, que é dada pela lei de Hooke. Não sei se eu escrevi o nome dele certo. É o Robert Hooke, contemporâneo do Isaac Newton, inglês, certo? Que desenvolveu isso daqui. Inclusive, ele defendia que a força da gravidade também era dada por essa lei, né? Aí o Isaac Newton foi lá e mostrou que não era verdade. Bom, então essa força restauradora ela é proporcional à posição. Por quê? Porque quanto mais eu tento esticar a mola, mais a partícula vai estar aqui para a direita ou para a esquerda. E quanto mais eu tento esticar, mais difícil vai ser esticar, porque a força vai aumentar. Então isso significa que a força é proporcional à posição. Então isso vira uma igualdade quando eu coloco uma constante de proporcionalidade. Só que tem um detalhe. Quando a partícula está indo para a direita, a força está puxando ela para a esquerda. Entende? Deu para entender? E quando a partícula está indo para a esquerda, a mola tende a puxar ela para a direita. Então, a força vai ter sempre o sentido oposto da posição. Se a posição for negativa, que seria esse caso aqui, a força vai ser positiva, né? Aqui seria a posição e aqui a força. Então elas vão ter sempre sinal oposto, por isso tem um sinal de menos aqui na fórmula da lei de Hooke. Então a lei de Hooke é F igual a menos kx, certo? E aí por causa dessa fórmula a gente percebe que o K ele tem unidades, né? Ele tem a unidade de força dividido por posição. Então uma unidade do SI seria Newton dividido por metro. Posição. Beleza? A unidade do K seria então no SI Newton por metro. Bom, isso é um exemplo de um sistema massa-mola, mas então a gente pode considerar essa força, na verdade, o mais interessante dessa força não é o sistema massa-mola. O sistema massa-mola é um exemplo onde a gente consegue perceber com muita simplicidade
uma aplicação dessa lei, na verdade. Essa lei, na verdade, é mais importante até do que esse caso particular aí, porque ela é a base do que nós vamos discutir hoje, que serve de base para infinitas coisas na física. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a energia do vácuo. Não sei se vocês já ouviram falar que o vácuo ele tem uma energia, né? A energia do vácuo é dada como solução de aplicar uma ideia semelhante a essa, só que em vez de força é um potencial, né, que representa essa força. Não sei se vocês já estudaram isso em Física 1. Mas essa força ela está associada a um potencial que seria meio de kx ao quadrado. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Enfim, resumindo, essa força se aplica em muitas situações, não é só na mola. Para dar a energia do vácuo, isso é dado lá pelo oscilador harmônico quântico, que inclusive eu dei uma aula sobre isso ontem. Coincidências da vida. E tá lá, o oscilador tá lá, essa força restauradora tá lá de uma outra forma, não é em forma de força, mas está lá explicando a energia do vácuo. E também ainda na mecânica quântica tem outras aplicações, como por exemplo as vibrações das partículas num sólido, e também para introduzir a ideia de campo de uma área muito importante da física, que é a chamada teoria quântica de campos, né? Que é o fundamento físico do estudo das partículas elementares. Então, quando a gente fala assim de quarks, de próton, de elétron, de fóton, de pósitron, de antimatéria, a gente está falando de teoria quântica de campos. E o primeiro passo para, não só didaticamente, mas também para a gente entender o que está acontecendo lá nessa física de partículas, é o imaginar osciladores harmônicos, todos acoplados. Enfim, é importante. Sempre que existe um poço de potencial também, essa força vai ser importante. O que seria um poço de potencial? É uma partícula estar presa numa certa região, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse uma mesa aqui, enfim, um exemplo bobo, né? Mas que ilustra a situação. Imagina que tem um ventilador super forte aqui, gerando um vento, e tem uma bolinha aqui de, sei lá, de tênis. Não sei se vocês já viram isso na TV algum dia, mas tinha um programa do Celso Portiolli antigamente que tinha uma prova dessa. Enfim, tinha um vento aqui, aí esse vento aplica uma força para cima, mas o peso da bola aplica uma força para baixo. Então a bola fica oscilando. Então isso aí é um exemplo de poço de potencial. Por quê? Porque o potencial para a bola descer ela não consegue. Se aqui fosse a altura, né, da bola, ela não consegue descer muito porque a força aqui embaixo vai ser maior, e não consegue subir por causa do peso. Então isso gera um poço de potencial aqui. Talvez vocês estudem melhor isso em mecânica clássica, enfim. Resumindo, tem 1 milhão de aplicações essa ideia. Não é apenas a ideia da massa mola. Ela serve só para introduzir essa força. Então a gente tem que abstrair essa força como representando uma oscilação. Bom, aí tem outros exemplos que vocês devem estudar em Física 1, que vocês já fizeram talvez, na verdade, essa matéria, né? Que esse daqui seria o pêndulo simples, esse aqui seria do meio, o da esquerda é o pêndulo simples, o aqui do meio é o pêndulo físico, e aqui na direita é o pêndulo de torção, tá? Então o pêndulo simples seria uma bolinha presa por um fio que oscila, mais ou menos como o que acontece nos relógios antigos, aqueles relógios de parede que tem, enfim, aquele peso lá oscilando. Se isso se aplica ao freio magnético, não sei dizer se na parte mais importante dessa discussão aí sobre freio magnético se aplica, mas no instante em que freia vai ter um amortecimento, então aí vai ser um oscilador harmônico amortecido. Aí talvez se aplique o caso que eu vou falar depois, né? Bom,
Enfim, o que seria o pêndulo físico, esse exemplo aí do meio? Seria qualquer objeto. Então o pêndulo físico, na verdade, ele é o oscilador, o pêndulo mais geral possível. Poderia ser uma barra, poderia ser um cilindro, poderia ser uma esfera, poderia ser um pêndulo simples. Então ele serve para simular todos os outros. E um pêndulo de torção aí, que seria um disco que ele pode girar em relação a esse eixo Z da figura, né? E é mais um exemplo que, se vocês pegarem o Halliday, não sei quem está vendo aí na câmera, mas é esse aqui, o da capa branca, o volume 2, né? Enfim, não sei quem está vendo aí na câmera, mas enfim, é desse livro que eu tirei esses exemplos e está lá resolvido. E mostra que de fato são osciladores, então quem tiver curiosidade dá uma olhada lá depois. Bom, então o que acontece? A segunda lei de Newton, na verdade, que ela afirma que a força é massa vezes a aceleração, ela pode ser entendida como uma equação diferencial, na verdade. Olha, quando eu era estudante de graduação, eu não gostava de estudar pelo Halliday, porque eu achava que ele, sei lá, não se aprofundava tanto quanto o livro do Moisés Nussbaum, né? Principalmente porque o volume 1 do Moisés Nussbaum é um livro excelente. Realmente é um livro impressionante, principalmente o capítulo sobre gravitação, que tem um resumo histórico muito bom e tem uns cálculos também bem interessantes. Toda a discussão histórica que tem, né, falando sobre Galileu, Newton, etc. Muito bom, volume 1 do Moisés. Mas eu acho, depois estudando para concurso 2 vezes e preparando aula de física fundamental para engenharia, eu percebi que, na verdade, as duas coleções do Halliday são excelentes. No caso tem o Fundamentos de Física, que é o Halliday, Resnick e Walker, que ele é realmente mais voltado para a engenharia, porque ele tem exercícios que tem muito essa coisa de colocar um valor numérico para ver de fato qual é a solução num gráfico e aplicar isso numa situação concreta. E tem esse que eu mostrei, que é do Resnick, Halliday, Crane, que seria o Física 2, quinta edição da capa branca aqui no Brasil, que eu percebi que também é um livro excelente. Agora, o que acontece, de fato tem algumas coisas que são resumidas. De fato, principalmente nessa parte de oscilações aqui, esses cálculos que eu vou fazer, a maioria não está lá. E no Moisés tem um pouco mais, e também tem uma parte que eu acho que tem um problema lá, inclusive. Mas se vocês quiserem ver os cálculos completos disso aqui que eu estou fazendo, que eu vou fazer hoje na próxima aula, tem no livro de Mecânica Clássica do Marion, que é provavelmente o livro que vocês vão usar esse livro aqui. Opa, abri um site com ilegalidades, não pode. Esse livro aqui que não dá para ler nada, que é do Marion, Dinâmica Clássica de Partículas e Sistemas. É o livro que usa em Clássica 1, Mecânica Clássica 1 do quinto semestre do curso. Então, se quem tiver curiosidade, dá uma olhada nesse livro e tá tudo resolvido lá. Beleza? Não sei se eu respondi o que tu queria saber, Lucas. Valeu. Bom, tu quer comentar alguma coisa? Não sei se era isso que tu queria saber. Não, né? Tá bom. Bom, então a gente vai interpretar a segunda lei de Newton como uma equação diferencial. Por quê? Porque a gente sabe lá de Física 1 que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo.
que a gente, como é uma derivada temporal, a gente escreve como v ponto, né? Mas a gente também sabe que a velocidade é a derivada da posição, nesse caso x, porque é unidimensional, em relação ao tempo. Então a velocidade é x ponto. Então, na verdade, a aceleração ela é a derivada, né, da derivada da posição em relação ao tempo. Então ela é o x dois pontos, né, que é a mesma coisa que d2x dt2. Então a gente pode interpretar a segunda lei de Newton, F igual a ma, como sendo, na verdade, uma equação diferencial, onde eu vou dizer qual é a força que está atuando no sistema, e isso vai me fornecer uma condição para determinar a posição em função do tempo através de uma equação diferencial. Então, no caso da lei de Hooke, que é a força restauradora. Por que restauradora? Porque quando a partícula tenta se afastar, ela puxa de volta. Isso empurra ela para trás, mas ela é puxada de volta de novo. Então a força restaura a posição da partícula. Então a força restauradora, que é menos kx. E como essa é a única força que atua no sistema, né, então a gente pode igualar uma com a outra. Ops. Então, na verdade, mx dois pontos é igual a menos kx. Não sei se vocês já estudaram isso em Física 2, e se eu estou repetindo aqui, é coisa demais, aí vocês me avisam. Já vi uma semana, não tem problema. Ah, tá. Então passa somando aqui, então vai ser uma revisão, né? Ah, tá. Beleza então, galera. Aí a gente passa a massa dividindo aqui, K sobre M vezes X igual a zero. E essa vai ser a equação que eu achei que eu ia resolver em um slide. Engraçado. Tá. Então essa equação aí, para simplificar, né, nós introduzimos a frequência angular, que é esse número ômega, tá? Não é um W, é um ômega, que é a raiz quadrada de K sobre M, tá? Então com isso a equação ela fica x dois pontos mais ômega, aliás, vamos chamar de ômega zero, que seria a frequência natural, né, de oscilação desse sistema. Então zero seria sem nenhuma interferência de nada. Beleza. Então essa é a equação. Aí tem uma série de manipulações aqui que a gente pode fazer para poder sair do jeito, da maneira como a gente estava estudando, para a maneira como está no livro. Aqui seria ômega zero ao quadrado, né? Esqueci de fazer. Então essa é a equação do oscilador harmônico simples. Se é a primeira vez que alguém está vendo, posso garantir para vocês que se vocês continuarem estudando física, vão ver essa equação muitas vezes ainda. Isso podem ter certeza. Então, do ponto de vista daquilo que a gente estava estudando, nós já resolvemos essa equação, né? XD. Já resolvemos essa equação. Então a gente encontrou uma solução complexa, encontrou uma solução real, então eu já vou direto para a solução real que nós já encontramos, e foi isso aqui. Então foi um x de t igual a uma certa constante vezes o cosseno de ômega t mais uma outra constante vezes o seno de ômega t, né? Aí o que acontece aqui, pessoal, eu vou fazer uma mudança de variável nas constantes. Eu sei que soa estranho, mas nós vamos fazer uma mudança de variável nas constantes, porque olha só, não é mágica, é porque eu já sei qual vai ser o resultado e na verdade eu parti do resultado para chegar aqui. Porque é interessante introduzir uma coisa que a gente chama de constante de fase aqui dentro, certo? É interessante para poder ajustar a condição inicial.
Então o que a gente faz? A gente faz uma mudança de variável. A gente pega esse C1 e C2. Se a gente plotar eles como sendo cada um num eixo, então o C1 vai estar bem aqui, o C2 aqui, né? Eles vão formar um ponto. Só que eu também posso enxergar esse ponto em coordenadas polares, né? Então em coordenadas polares ele vai ter um raio e vai ter um ângulo θ. Só que em vez de chamar de r θ, eu vou chamar de delta esse ângulo e vou chamar de A maiúsculo esse raio aqui, né? Então nessas condições, o C1 em coordenadas polares, que vocês já estudaram ou não? Todo mundo já estudou coordenadas polares alguma vez? Tipo em, sei lá, Física 1, Cálculo 2. Eu acho que nessas matérias a gente estuda. É, né? Sim, mas algumas foi muito rápido, mas deu pra. Certo. Bom, a ideia basicamente é essa, que em vez de trabalhar com as coordenadas x e y aqui, a gente usa a distância e o ângulo. E aí só tem que olhar o... Eu sei que é meio bobo talvez isso, mas eu aprendi no cursinho uma técnica para memorizar isso aqui que eu não esqueci nunca mais. É bem idiota, mas serviu, então não é tão idiota assim, porque funcionou. Esse ângulo aqui ele está colado, aqui ele está colado, certo? Com esse lado aqui. Então esse lado vai ser o cosseno, porque o ângulo está colado, colado cosseno. Então vai ser A cosseno de delta. E o outro é o seno, porque sim, né? Claro que a gente pode enxergar isso como um triângulo retângulo e vai ter a definição de seno, definição de cosseno, etc. A gente pode complicar, mas é isso. Então, fazendo essa mudança de variável nas constantes, olha só que interessante que vai aparecer. Vou fazer aqui no outro slide. Eu errei, foi? Certo, obrigado pelo aviso. Deixa eu corrigir aqui. Muito bem. Bom, então o x de t, ele vai ser, em vez de ser 1, eu vou botar A cosseno delta. Então veja que eu só troquei as constantes. Em vez de trabalhar com C1 e C2, eu vou trabalhar com A e delta. E isso não vai mudar absolutamente nada, porque o C1 e o C2 são tão genéricos quanto o A e o delta, né? Então fica C1 cosseno ômega t mais A vezes seno delta seno ômega t, certo? Porque isso aqui é C1 e isso aqui é C2. Então, botando esse A em evidência, surge aí uma relação trigonométrica, né? Botando esse A em evidência, fica assim, cosseno delta cosseno ômega t mais seno delta seno ômega t. E isso é a fórmula, exatamente, do cosseno da diferença, né? Então isso é A vezes o cosseno, no caso tanto faz a ordem porque o cosseno é uma função par, mas geralmente a gente coloca o ômega primeiro, então cosseno de ômega t menos delta, e eu tinha escrito errado, inclusive no meu papel aqui, deixa eu corrigir. Muito bem, pessoal, então só o que eu usei bem aqui foi um pouquinho de trigonometria, tá? Daqui para cá, que foi a fórmula do cosseno da diferença. Então, esse daqui é o jeito como geralmente vai aparecer nos livros de física, certo?
Nos livros de física vai aparecer desse jeito. Nos livros de cálculo, de equações diferenciais, melhor dizendo, vai aparecer desse jeito aqui, certo? Então é interessante nós, como estudantes, termos essa noção de que às vezes vai aparecer de um jeito, às vezes vai aparecer de um outro, mas é exatamente a mesma coisa. Então esse A aqui é chamado de amplitude. Por que a gente prefere escrever desse jeito? Porque o C1 e o C2 eles têm um significado complicado de entender. Mas o A e o delta eles têm um sentido muito mais claro para a gente. O A é a amplitude do movimento e o delta é a constante de fase. Fase é tudo isso que está dentro do cosseno, tá? Quando vocês estudarem ou se já estudaram ondas, fase é o que está lá dentro do cosseno, é o ômega t menos delta, que seria um ângulo, né? Se ele está lá dentro, ele tem dimensão de ângulo. Então o que esse delta diz? Ele diz onde começa a onda. Nesse caso aqui, ó, eu escolhi delta igual a 0, ômega igual a 1 e amplitude igual a 1. Então isso aqui é um gráfico da posição x em função do tempo. O tempo está aqui no eixo x, né? E aí, como é um cosseno, começa aqui da amplitude. Bem aqui vai ser mais A e lá embaixo vai ser, aqui onde está o 1, vai ser menos a amplitude. Professor, Oi. até interessante, né? Como o senhor falou que as fórmulas são, em diferentes livros, são diferentes, mas elas nos conduzem à mesma coisa, né? Eu poderia dizer que essa segunda fórmula, como o senhor falou, amplitude e o ângulo, ela se aplica também naquela escala Richter, quando tem terremoto? Não entendi. Se essa fórmula que o senhor acabou de nos mostrar aí, ela se aplica também, até pelo esse gráfico que nós estamos vendo aqui, Ah, ela se aplica naquele aparelho, a escala Richter de terremotos, quando ele começa, a amplitude e a magnitude dele. não sei. Não sei. Se eu tentar falar, eu vou falar besteira. Pelo que tu tá falando, tu sabe mais melhor do que eu isso aí. O que eu sei é que a escala Richter ela é uma escala logarítmica, né? Então, na verdade, esse número que a gente vê no noticiário, ele é um expoente. Então, não sei fazer uma relação disso com isso aqui que a gente está discutindo. Eu sei que se trata da propagação de uma onda, né? De fato, é uma onda mecânica transmitida por dentro da Terra. E, portanto, é uma oscilação, né, que se propaga. Uma série de oscilações que se propaga, mas eu não entendi exatamente qual seria a relação disso com essa escala que você falou, porque eu não entendo essa escala direito. Se você quiser falar, se você Não, souber. não, tranquilo, é porque eu tive essa curiosidade, porque como o senhor falou que, quando o senhor adotou o zero lá e o senhor Ah, falou que a onda começava por ali, é como se também a gente vê no noticiário, posso estar falando besteira, que os cientistas calculam a propagação mais ou menos, se é no oceano, se é no vulcão, pode ser também através desse cálculo, né? Ou seja, a origem, o hum. epicentro, né, que a gente chama. É um tema interessantíssimo, realmente muito bom, muito interessante. Mas eu não faço a menor ideia. Então eu prefiro não falar besteira. Então, beleza. Aí se o senhor tiver algum conhecimento, aí o senhor repassa aí pra gente. Tudo bem? Tá bom. É... Tá, o delta ele vai fazer o seguinte, tipo, deixa eu mostrar para vocês a simulação que eu tenho aqui. Eu fiz um monte de cálculo de osciladores quando eu estava estudando para um concurso que eu fiz esse ano, que um dos temas era oscilações. Aí eu fiz 1 milhão de gráficos. O que tem a frequência? Ah, sim. A frequência ela tem a ver com o comprimento de onda, mas na verdade elas são inversamente proporcionais, né?
Nesse caso, a frequência angular é o ômega. Aí tem a frequência que é o Ni, e elas são relacionadas pelo seguinte: a velocidade da onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Mas no caso aqui, o gráfico ele é uma função senoidal, mas a gente não está discutindo onda, a gente está discutindo oscilação. Então não vai ter comprimento de onda. Agora, se isso fosse uma onda, aí o ômega seria a frequência angular dessa onda, né? Que eu estou tentando lembrar a fórmula enquanto eu falo. Se eu não me engano é assim. A frequência linear é 2π vezes... Eu esqueci. Deixa eu colar aqui no livro. Mas qual seria a pergunta, Lucas? Eu não entendi. Isso daí é uma onda senoidal. Tá aqui. Lembrei sem nem ter que olhar no livro. Página 121. Então é o contrário do que eu falei. Então a frequência angular é muita fórmula. É 2π dividido pelo período, que é a mesma coisa que 2π vezes a frequência linear, que é o Ni. Então essa seria a relação. Pois é, o ômega justamente é a frequência dessa oscilação, de fato. E ele tem a ver com o período. No caso, como a gente não está discutindo ondas, não faz sentido falar de comprimento de onda, né? Porque a gente está falando de oscilação. Mas faz sentido falar de período. Então, nesse caso, essa frequência angular ela vai mudar o período. Bem lembrado tu comentar nisso. Então, a gente pode fazer o seguinte, olha só. Não se preocupem com esses códigos aqui em cima, que não é nada demais. É só para fazer esse gráfico aqui. Para eu mostrar para vocês, deixa eu só ampliar. Esse aqui é o gráfico que eu mostrei para vocês. Tá? Aí aqui eu posso controlar todas as quantidades aqui. Então eu botei aqui a amplitude igual a 1, a frequência igual a 1 e a constante de fase igual a 0. Aí se a frequência dobrar, por exemplo, vai reduzir o período, né, que é o tempo que leva entre uma oscilação e outra, de uma oscilação para outra. Então, ó, vocês estão vendo o gráfico está aí com a frequência igual a 1. Agora eu vou dobrar a frequência. Aí o meu computador derrete, né? Tá aí o gráfico, ó. Eu dobrei a frequência, aí vocês percebem que o tempo, porque vale lembrar que o eixo horizontal aqui é o tempo, né? O tempo entre uma oscilação e outra reduziu pela metade, que é justamente o que diz essa fórmula aqui. Quer dizer, a frequência é inversamente proporcional ao período. Então isso é uma das coisas que dá para perceber nesse gráfico. Se a gente voltar para o ômega igual a 1, vai dar o gráfico que já tinha aqui. Agora, vamos entender essa constante de fase. Se eu botar aí, por exemplo, está zero, né? Como a constante de fase está zero, dá para perceber que a oscilação começa exatamente igual ao gráfico do cosseno que a gente estuda lá no ensino médio, né? Começa do 1. Nesse caso, 1 é a amplitude. Isso, exatamente isso que você está falando aí, Lucas. Tem a ver com as propriedades lá do período da função cosseno, mas e seno também, né? Agora, mudando o delta, se a gente colocasse, por exemplo, sei lá, π sobre 6, olha o que vai mudar. Vai mudar a condição inicial. Então agora o pico da onda já não é mais lá no início. A onda é como se ela tivesse sofrido uma translação para a direita. Entendeu? Então quando a gente muda essa condição inicial, acontece isso. Se eu mudasse um pouco mais para π sobre 3, aí dá para perceber melhor aqui que o pico foi mais para a direita.
Tá? Então essa constante de fase delta que aparece lá, ela possibilita isso, é a condição inicial, né? Saber se a oscilação ela já começou lá no máximo da amplitude ou começou em algum outro ponto, entendeu? Ou se nós começamos a medir nesse ponto ou em outro. Se fosse, por exemplo, delta igual a π sobre 2, aí isso na verdade seria um seno, né? Então veja que o cosseno sozinho é capaz de descrever qualquer onda desse formato, porque eu posso transladar ela de um lado para o outro usando a constante de fase delta. Eu posso fazer a oscilação acontecer mais rápido mudando a frequência angular ômega. E também posso aumentar a amplitude da onda, que eu não vou fazer isso aqui no meu gráfico agora, porque enfim, porque vai dar um trabalhinho. Mas é possível mudar tudo isso. Beleza, pessoal? Deu para entender mais ou menos o que significa essas constantes todas? E esse ômega é a frequência. Alguém ia... Beleza. E fica até mais fácil assim mesmo, né? Porque se colocar C1, C2, né? Dá uma confusão do caramba depois. Pois é. No próprio gráfico, né? Se botar C1, C2 no próprio gráfico, meu irmão, ia dar uma onda. Pois é, a questão é que vão ser, na verdade, a gente pode interpretar o C1 e o C2 como sendo duas amplitudes na superposição de duas ondas, né? Uma onda que é um cosseno e outra que é um seno. A gente poderia interpretar assim. Só que é mais fácil entender tudo como uma onda só, uma oscilação só, né? Onde a gente vai ter uma amplitude e uma frequência e uma constante de fase, ou seja, as constantes elas vão ter um significado físico. Ia dar uma onda. Ah, Dar ia dar uma uma onda, mas onda. na nossa cabeça, né? De confusão. Pode crer. Aí outro gráfico, outra coisa que a gente pode ver é a questão da energia. Então a energia estou procurando aqui no meu papel, eu esqueci que eu não fiz. Então a energia é mais ou menos assim, ó. Vamos ver primeiro a energia potencial. Eu não vou fazer esses cálculos para todos os osciladores, então eu vou fazer para esse aqui como exemplo. E aí vocês podem fazer os outros se vocês tiverem curiosidade, né? Bom, então a energia potencial é o seguinte, a força ela é menos kx. Só que a gente também aprende na mecânica newtoniana, né, que o potencial, ele, na verdade, a força é menos a derivada do potencial. E se a gente resolve essa equação, o que sai é que o potencial é menos a integral de uma certa posição inicial arbitrária, né, de f dx. Que coceira. Aí aqui a gente usa uma variável de integração x barra. Tá? Então a gente pode obter o potencial, a energia potencial a partir da força. Então fica menos a integral de uma posição inicial arbitrária até x, da força usando a variável x barra, que é a variável de integração. Então é menos kx barra, dx barra. Menos com menos dá mais, o k é constante, sai, então fica k vezes essa integral aqui. De x0 a x. Aí a integral de x barra é x barra quadrado sobre 2. Então isso é k vezes isso aqui, variando de x0 a x. Então isso vai ser meio de k vezes, quando for igual a x, vai dar x ao quadrado. Quando for x0, x0 ao quadrado. Então esse v de x ele vai ser meio de kx ao quadrado menos meio de kx0 ao quadrado. Aí o que acontece? A energia potencial ela não tem um significado físico direto. A energia potencial não tem. O que tem significado é a variação da energia potencial, tá?
Por quê? Porque, por exemplo, variação da energia potencial aqui entra na derivada e dá força. Mas a energia potencial em si não tem significado físico direto, né? O que tem é a variação dela, a derivada dela, né? Diferença de potencial, que é uma coisa que aparece muito, por exemplo, no eletromagnetismo. Então, por esse motivo, como esse termo aqui, o último, ele é constante, a gente pode atribuir a ele o valor que a gente quiser. Sim, esse V é a energia potencial, justamente, né? Que ela é definida através dessa integral aqui, né? Porque como a força é menos a derivada do potencial, o potencial é menos a integral da força. Na verdade, isso é uma equação diferencial que a gente pode passar o dx multiplicando e integrar. Foi só isso, na verdade, não é nada demais, né? Mas daqui para cá é só passar o dx multiplicando e integrar. Então fica v é igual a integral de dv, que é menos a integral de f dx. Aí aqui eu só dei uma aperfeiçoada, né? Desse passo para cá eu só estou deixando de um jeito, entre aspas, mais formal, né? Mas voltando à questão física, essa constante ela não influencia na física descrita pelo potencial. Então a gente pode escolher essa constante como sendo igual a zero, o que é a mesma coisa que dizer que eu vou começar a integrar de x0 igual a zero. Então por esse motivo a gente pode dizer que o potencial ele é meio de kx ao quadrado, a energia potencial, né? Só que nós já determinamos o x, então nós podemos calcular de fato essa energia potencial em função do tempo. Exatamente, energia potencial elástica. Esse seria o nome, porque existe uma identidade entre força e potencial, né? São maneiras diferentes de representar a mesma coisa. Então, se essa daqui é a força elástica, esse potencial é o potencial que representa essa força elástica, né? Só que nós já vimos, né, que x ele é a cosseno de ômega t menos delta. E estamos vendo agora que v é meio de kx ao quadrado. Então, na verdade, o v ele é meio de k vezes isso aí ao quadrado. Então, na verdade, v em função do tempo é meio de k vezes a amplitude ao quadrado vezes o cosseno quadrado de ômega t menos delta. Então, na verdade, essa é a energia potencial em função do tempo. Certo? Beleza. Bom, e a gente pode fazer a mesma coisa com a energia cinética. Não a mesma coisa, a gente pode expressar de um jeito parecido a energia cinética. Então a energia cinética, vamos chamar essa energia potencial de U em vez de V, para que fique parecido com a imagem que eu peguei lá do Halliday. Então vamos usar U em vez de V aqui. Rapidinho aí, pessoal, me deem um desconto. Engraçado, tem coisa que é muito mais fácil fazer aqui do que no quadro, né? Mas tem coisa que é muito mais difícil. Se fosse no quadro, só ia apagar isso aqui com o dedo e tava resolvido. Tá. Então isso vai ser U e não V.
U vai ser a nossa energia potencial agora. Não é mais V. Só para ficar parecido com a imagem que eu peguei lá do Halliday, que vai aparecer daqui a pouco. Beleza, então a energia cinética, vamos representar do jeito que o Halliday escreve também, é meio da massa vezes a velocidade ao quadrado, né? Só que a velocidade é o x ponto. Então isso é meio de mx ponto ao quadrado. E o x ponto é a derivada desse x aqui que a gente já tem. Então a gente pode derivar e calcular. Então esse x ponto, ele é a derivada em relação ao tempo desse x aí, que é a cosseno ômega t menos delta. Então isso vai dar menos, porque eu estou derivando o cosseno, vai sair o ômega. Então menos a ômega seno de ômega t menos delta. Tá? Então a energia cinética K vai ser meio de m vezes a quadrado. Vai ficar o quadrado disso aqui. Né? O menos ao quadrado vai ficar positivo, vai dar mais 1, então fica a quadrado, ômega quadrado, seno quadrado de ômega t menos delta. Aí tem uma pequena observação aqui para fazer, que é o seguinte. Vale lembrar que ômega é raiz de k sobre m, né? Então, ômega quadrado é k sobre m. O que significa que se eu multiplicar por m, então m ômega quadrado é igual a k, certo? Então eu posso substituir isso lado a lado. Então a energia cinética vai ser, no K grandão, vocês conseguem me ouvir ainda? Deu uma piscada aqui. Sim, senhor. Certo, Pra escutar. tá. Seria da hora se alguém respondesse não. Então fica meio K A quadrado seno quadrado de ômega t menos delta. Deu um... acho que vai cair um toró, como a gente fala. Então talvez eu desapareça do nada aqui. Mas esperamos que não, né? Bom, então tem aí energia potencial. E aqui a energia cinética, a gente pode calcular a energia total. Então a energia total é a chamada energia mecânica. Entre aspas, né, para vocês saberem que isso é a energia total do sistema. Então essa energia mecânica, ela vai ser energia potencial mais a energia cinética. E vocês já devem ter percebido que aqui está meio de Ka quadrado, aqui meio de Ka quadrado, então é a mesma coisa. E na energia potencial tem um cosseno ao quadrado e na energia cinética tem um seno ao quadrado. Então vai ficar meio de Ka quadrado, cosseno quadrado de alguma coisa lá, mais o seno ao quadrado da mesma coisa. Então vocês sabem que essa soma dá 1, né? Então a energia total do sistema é meio de Ka quadrado. Esse valor, meio de Ka quadrado, não é muito importante. O que é importante é perceber que deu um resultado constante. Né? Porque se é constante, significa que a energia é constante. Ou seja, a energia é conservada. Então essa relação representa a conservação da energia para esse sistema. Então é muito importante ter uma conservação da energia num problema, por vários motivos, né? Um dos motivos é que a energia é uma maneira de compreender mudanças. Então, se a gente plotar energia
total, a energia cinética e a potencial, juntas a gente vai ter uma troca aqui, né? Deixa eu só aumentar esse gráfico. Pô, mas ficou bom. Então, se a gente plotar, vamos analisar primeiro esse gráfico aqui de baixo, ó. O que a gente tem lá é um meio de seno quadrado na energia potencial. A gente tem o que mesmo? Meio de cosseno ao quadrado. Tá, dentro de certas condições aí, escolha das constantes, blá blá blá, esse aqui vai ser a energia potencial entre a posição máxima negativa e a posição máxima positiva. Essa vai ser a energia potencial. Vai ser um cosseno ao quadrado. E essa daqui vai ser vai ser energia cinética. Então vocês percebem que existe, e a soma vai ser essa constante aqui, que vai ser a energia total do sistema. Então dá pra gente perceber que se a gente for numa oscilação aqui do mínimo para o máximo, até chegar no máximo, a gente percebe que no início a energia é toda potencial, porque o objeto está parado, certo? Mas aí ele começa a se mover. Então quando ele começa a se mover, bem aqui, esse vai ser o nível de energia potencial. Então vai ter uma queda de potencial que vai se converter em energia cinética, porque agora a energia cinética vai aumentar e vai chegar bem aqui. Então vai chegar um momento em que elas vão se equilibrar e depois a energia cinética vai superar até que lá no máximo, no meio da oscilação, né, tá assim, ó, menos xm, que é a amplitude, é a mesma coisa. Como comentou o Lucas ainda agora, eu esqueci de falar aqui também, mas o xm é a amplitude, no caso lá no Halliday, né? Aqui é x igual a 0. Então quando a partícula chega aqui no meio, ela está com a velocidade máxima. E também a energia cinética máxima, e a energia potencial vai ser nula. Justamente porque a energia potencial é meio de kx ao quadrado. Então o x ao quadrado vai zerar. Então a gente pode acompanhar todo o movimento da partícula e, através da conservação da energia, ver como existe uma troca de energia potencial virando energia cinética. Chega no máximo, depois a energia cinética vai se acumulando como energia potencial, através da compressão do esticamento da mola no início e da compressão da mola do lado aqui esquerdo. É bem interessante. Isso daqui é uma simplificação no caso, né? Em que a gente está desconsiderando, por exemplo, efeitos termodinâmicos. Ou seja, a partir do momento que a gente despreza o atrito e a resistência do ar, e também despreza que a mola pode sofrer alterações internas por ser muito usada, que é o que de fato acontece, né? Ela muda de estrutura interna, na verdade, aí ela não consegue mais esticar nem comprimir tanto quanto conseguia. Então a gente está desprezando tudo. É uma situação absolutamente ideal. E nessa situação absolutamente ideal só existe a energia cinética e a energia potencial, né? Aí a gente se aproxima mais da situação real quando a gente considera o amortecimento, por exemplo. Aí já fica bem mais próximo da realidade, porque vai ter uma dissipação de energia, que pode se converter em muitas coisas. Por exemplo, se tiver um atrito, se estiver no ar, vai produzir som. Então é uma maneira de dissipar energia. Se tiver atrito, vai ter calor. Também é outra maneira de dissipar energia. E assim por diante, né? Aí, professor? Oi. Bacana, né? Até pela sua explicação agora, né? Que a gente está desconsiderando tudo. E eu tava aqui analisando esse gráfico que você tá apagando aí. É por isso também que surge na parte da termodinâmica aquelas transformações adiabáticas.
porque já considera, né, o atrito e várias outras variáveis, né? A termodinâmica ela surge para corrigir. Nós podemos entender didaticamente que ela é necessária para corrigir a falha da conservação da energia mecânica, né? Por exemplo. Isso se manifesta de uma maneira mais... Se manifestou historicamente de uma maneira mais perceptível no estudo dos gases, né? Porque no estudo o gás ele muda de volume muito fácil, ele pode ser comprimido, né? Diferente da água, por exemplo, que ela é praticamente incompressível, praticamente impossível mudar o volume da água, né? Apertando os sólidos também tem essa propriedade. Então, o estudo dos gases revelou muita coisa em relação a trocas de calor que depois, com o advento da chamada mecânica estatística, tem alguém aí que é do bacharelado? Pois é. A mecânica estatística que vem para explicar essa dissipação de energia na forma de calor através da própria mecânica dos átomos que estão colidindo uns com os outros, né? Então, quando tu bota um corpo quente perto de um corpo mais frio, na verdade, a temperatura do corpo mais quente tem a ver com as oscilações, né, a vibração das partículas desse corpo mais quente que vão colidir com a do corpo mais frio e vão transferir momento linear. Só que é um momento linear vezes 10 elevado a 23, né? Que é o número lá de átomos que tem num mol. Aí, quando junta tudo isso, o efeito que tem macroscopicamente é o calor. É muito doido isso, muito bom. Muito interessante. É isso. Bom, agora é sempre bom também a gente ter a noção de que nós nunca estamos estudando exatamente a natureza exatamente do jeito que ela é. Quando a gente estuda física teórica, a gente está estudando modelos que a gente vai usar como se fosse um molde ou um esboço para a gente tentar entender a realidade e ver se ela se encaixa naquele modelo. Então, por exemplo, se tu tivesse um pêndulo, imagina a situação, tem um pêndulo aqui com 20 metros de cabo e esse cabo ele é de aço, inextensível aqui. E aqui tem um peso de 100 quilos. Então, e tu vai fazer ele oscilar por um ângulo de 1 grau. Esse ângulo é muito pequeno e imagina que isso tudo está no vácuo. Pô, aí nessa situação, o oscilador harmônico simples vai ser uma aproximação muito boa por muito tempo. Mas vai chegar uma hora que tu vai começar a perceber que a oscilação já não está mais chegando lá no máximo, nem em cima nem embaixo, e aí ela vai amortecer, até que ele vai parar. Mas por um certo período de tempo é possível encaixar esse modelo lá. Então a gente tem que sempre que estudar esses problemas de física, esses problemas clássicos, assim, tipo oscilador harmônico, tendo em mente isso. A gente vai tentar encaixar ele numa situação, nem sempre vai dar certo. Aí o que a gente faz? A gente melhora, impõe outra condição, e aí vai ter um outro modelo. Alguém levantou a mão? Professor? No caso, você falou que estava no vácuo, mas qual vai ser a fonte da dissipação aí desse oscilador, no caso? Por exemplo, o atrito da própria corda com o teto, né? E também o fato de que o vácuo não é perfeito. Então vai ter micropartículas aqui que vão colidir. Todas essas pequenas coisas vão se somando e vai... Só que No aí, final... aí mais próximo do perfeito, mais vai ser válido, né? Como você falou ali, o gráfico. Exatamente. Beleza. Basicamente é isso. E também tem outra coisa. Não existe nada 100% inextensível. Na verdade, essa corda ela vai assumir uma forma curva. Talvez seja quase impossível de perceber essa curvatura se ela for realmente muito duro esse cabo, mas existe. Então existe uma transmissão de momento aqui que vai acontecendo lentamente, rapidamente, mas acontece. Enfim. Tá. Aí tem o oscilador amortecido,
que eu achei que eu ia falar tudo hoje. E é a parte mais complicada, mais difícil, essa aqui. Mas tudo bem. Então vou pelo menos começar aqui, e a gente ainda tem 12 minutos. E desculpem aí, eu acho que o meu atraso acabou comendo uma parte da aula. Mas dá pra gente começar aqui e pelo menos falar da montagem aqui do problema, e aí a gente analisa os casos, os 3 casos que tem para analisar. Deixa eu só ver como eu organizei isso aqui. Tá. Então, o que é um oscilador amortecido? É justamente quando a gente impõe, além da força restauradora, que é dada pela lei de Hooke, vamos chamar de F1, que é menos kx. Além disso, a gente impõe uma força dissipativa. Aí aqui eu já preciso fazer um comentário, que é o seguinte: nós não sabemos, não conhecemos um modelo universal para representar o que é uma força dissipativa. Isso não existe. Depende da situação. O que a gente tem são modelos. Então, o que a gente pode pensar é o seguinte, que existe uma justificativa matemática e uma justificativa física. Matematicamente, se a força ela depender da velocidade, não vai valer a conservação da energia. Então, uma força proporcional à velocidade automaticamente é uma força dissipativa. Isso é uma questão matemática. Se a força depender da velocidade, vai ser dissipativa. Tá? Eu esqueci agora exatamente qual é o motivo, mas acho que tem a ver com a existência do potencial, né? Por quê? Porque quando a força ela só depende da posição, isso significa que existe uma função potencial tal que a força vai ser menos o gradiente do potencial. Isso falando em 3 dimensões, né? Falando em 3 dimensões para ficar mais geral. Agora, se depender da velocidade, isso já não acontece. Eu já não posso definir um potencial. Então, se eu não posso definir potencial, vai ter dissipação de energia. É interessante ter o exemplo, né? Justamente a força para frear o caminhão vai depender da velocidade. Quanto mais rápido ele tiver, maior vai ser a força. Exatamente, é. Tô pensando aqui. Bom, então isso é um exemplo. Agora, fisicamente, por que isso faz sentido? Essa dissipação depender da velocidade. É porque quanto maior a velocidade, maior vai ser o número de colisões que vai ter entre as duas superfícies. Então vai ter um atrito maior. Então se tiver um atrito maior, vai ter mais dissipação. Mas a questão é, isso só significa que a força e a velocidade elas crescem uma com a outra. Nada garante que elas são proporcionais uma à outra. Então é possível que a força ela seja proporcional, na verdade, ao quadrado da velocidade, ao cubo, à quarta potência da velocidade, ou uma combinação disso, tipo C1V mais C2V ao quadrado. E tem gente que estuda, na verdade, forças dissipativas com uma potência fracionária, tipo meio, 3 meios, etc. Né? Enfim, então o que a gente vai fazer aqui é supor a hipótese mais simples possível, apenas como um modelo de estudo, tá? Que é supor justamente isso, que a força é proporcional à velocidade. Então a gente vai supor que a força dissipativa ela vai ser igual a uma constante vezes a velocidade. Só que como essa força ela é sempre contrária ao movimento, tipo a força de atrito, ela também tem que ser negativa, tá? Porque ela é sempre contrária ao movimento. Então a gente tem a força restauradora, dada pela lei de Hooke, e vamos considerar esse modelo aqui de força dissipativa.
que, como eu disse para vocês, não é o único possível, não é o único que faz sentido, mas é o que a gente vai resolver, porque também é o único que vai dar uma equação linear, né? E a gente está estudando equações lineares. É tipo aquelas provas de história, em que período aconteceu tal coisa. Aconteceu na Idade Média. Por quê? Porque a gente está estudando Idade Média faz 2 meses. Então tem que ser Idade Média, né? Então vai ser proporcional à velocidade porque a gente está estudando equações lineares. Tá? Mas poderia ser proporcional ao quadrado da velocidade, só vai ficar mais difícil de resolver. Aí teria que partir para um método numérico, dependendo da situação. Bom, então resumindo, a gente vai ter a segunda lei de Newton aqui. Então se a gente imaginasse, por exemplo, que isso era um pêndulo, a gente poderia imaginar isso como um pêndulo dentro d'água, por exemplo. Ou dentro de algum outro fluido, né? E aí o pêndulo está aqui dentro d'água e essa água vai fornecer uma resistência do ar, uma resistência do ar já, uma força dissipativa aí para o movimento. Então quando esse pêndulo estiver se movendo aqui, vai ter uma força restauradora, que no caso vai ser a força tangente aqui, que vai ser menos kx, ignorando um pouco o que é o x aqui nessa questão, enquanto o corpo está se movendo para cá. Então a velocidade vai estar para cá, menos kx vai estar para cá, e vai ter também a força dissipativa, menos b vezes a velocidade, vai estar no sentido inverso da velocidade, né? E aí a segunda lei de Newton vai ser então força igual a F1 mais F2, ao mesmo tempo que é igual a massa vezes aceleração. Lembrando que a massa vezes a aceleração na verdade é mx dois pontos. Então mx dois pontos vai ser F1, que é menos kx, e F2, que é menos bv. Tá? Então, mx dois pontos. Deixa eu só repetir. E aí v eu já vou escrever como x ponto. Então a gente passa tudo para o primeiro membro aqui. E olha só que equação interessante. Aí a gente divide tudo pela massa. E esquece de escrever tudo também. Faz parte, né? Beleza, então essa é a equação. Mas antes de resolver, nós vamos definir algumas constantes. Que demais! Desculpa, não quis ser irônico. É que eu lembrei do negócio. Desculpa, realmente eu também acho muito interessante. Também acho legal. Eu lembro a voz do senhor Zenhor. Ai, ai. Acho que meu cérebro derreteu aqui por alguns segundos. Desculpa, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Voltei para a Terra. Agora vou definir ômega zero como sendo a raiz de k sobre m, né? Parecido com o que a gente já fez. Aí aqui vai aparecer um 2. Eu vou definir beta como sendo b sobre 2m, porque se tivesse um 2 bem aqui ia facilitar muito a vida. Então a gente vai definir esse beta, que vai ser o coeficiente de amortecimento, tá? E então o b sobre m vai ser na verdade 2 beta. É só uma mudança de variável nas constantes que a gente está fazendo, tem feito isso aqui. Então com isso a equação ela fica de um jeito que fica muito mais, digamos assim, limpo a solução. Então fica 2 beta x ponto mais ômega zero ao quadrado igual a zero.
Então essa equação ainda dá para resolver em 2 minutos, né? Então, deixa eu resolver. Rapidola. 2 minutos. Bom, então a equação diferencial que nós temos é essa daqui. X 2 pontos mais 2 beta x ponto mais ômega 0 ao quadrado. Exatamente. X igual a zero. É uma equação diferencial ordinária de segunda ordem com coeficiente constante, linear. É tudo que a gente estava estudando, né? Então é bom lembrar disso. Essa daqui é uma equação diferencial ordinária linear de segunda ordem com coeficientes constantes. Que é o que nós estudamos aí faz um mês. Né? E eu fiquei tanto tempo falando justamente por causa desse problema aqui. Porque a gente pode resolver partindo de uma solução básica, uma solução inicial, digamos assim, que seria o x de t igual a e elevado a lambda t. Tá? Se vocês me emprestarem mais 2 minutinhos aí, eu acho que dá para fazer isso aqui. Então, substituindo, derivando, né? X ponto vai ser lambda e elevado a lambda t. X 2 pontos vai ser lambda quadrado e elevado a lambda t. E substituindo lá na equação, então vai ficar isso aqui. Aí cancelando essa exponencial, que é positiva. É positiva não, ela é não nula. Aí a gente tem essa equação, lambda quadrado mais 2 beta mais ômega 0 ao quadrado, 2 beta lambda mais ômega 0 ao quadrado igual a 0. Tá? Então, a solução dessa equação é que vai nos dar o comportamento do oscilador, né? Só que é o seguinte, existem 3 possibilidades para o valor de delta nessa equação. Olha que interessante. Porque a equação ela é essa aqui, lambda 2 mais 2 beta lambda mais ômega 0 ao quadrado igual a 0. E se a gente calcular o delta, o discriminante da equação, ele é o coeficiente de lambda ao quadrado, que é 2 beta, menos 4 vezes o coeficiente do lambda ao quadrado, que é 1 vezes o termo independente, que é ômega 0 ao quadrado. Então esse delta vai ser 4 beta quadrado menos 4 ômega 0 ao quadrado, ou seja, 4 vezes beta 2 menos ômega 2. Então esse discriminante ele pode assumir 4 sinais diferentes, né? Então se o delta for positivo, ele vai ser positivo quando o beta for maior que ômega 0. Esse discriminante vai ser igual a 0 quando beta for igual a ômega 0. E ele vai ser negativo quando o beta for menor que ômega 0. Então olha só, pessoal. Vamos ver se eu consigo ser claro com vocês. Beta representa o amortecimento, né? E ômega 0 representa a frequência do oscilador harmônico simples. Então, não sei se vocês conseguem, se vocês concordam comigo, que está existindo uma espécie de competição entre o amortecimento e a oscilação, entre aspas, perfeita, que é representada pelo ômega 0, né? Então, nesse caso aqui, o amortecimento vai dominar sobre a oscilação. E nesse caso aqui de baixo, a oscilação vai dominar sobre o amortecimento, entre aspas. Então, por esse motivo,
Esse primeiro caso aqui vai ser o chamado de sobreamortecido ou sobreamortecimento. E esse caso aqui do meio vai ser chamado de subamortecido. É uma palavra só, subamortecido. E esse caso do meio, que não é nenhum nem outro, mas que é a transição entre os dois, sempre que isso acontece, quer dizer, já vi outras situações na física em que isso acontece, e a gente geralmente chama isso de crítico. Então esse aqui seria um valor crítico, né? Quando justamente esse delta vai ser igual a zero, vai ser um valor crítico. Então esse a gente vai chamar de amortecimento crítico. Beleza, galera? Então vejam que a gente estudou separadamente, né, esses casos das equações diferenciais, quando o delta é positivo, delta é igual a zero, delta é negativo. Mas quando a gente pega uma situação física para valer, as três aparecem na nossa cara de uma vez juntas, né? Porque justamente a gente não sabe o valor de beta e de ômega zero, eles podem variar. Então, dependendo da situação, vai recair num desses três casos aí. Alguém levantou a mão? Diga. Professor, o sobreamortecido é o superamortecido? É É a mesma coisa, é. Mesma coisa? Ah, tá. Ok. Obrigado. Eu também prefiro super amortecido, mas eu peguei isso daí de um outro lugar onde eu tinha escrito assim, aí fiquei com esse nome na cabeça. Mas é a mesma coisa. Tá ok, professor. Obrigado. Beleza, galera? Então a gente vai analisar esses três casos na próxima aula, junto com o oscilador forçado. Beleza? Desculpem aí o atraso e o ter passado um pouquinho do horário. Mas se tiver mais alguma dúvida, a gente ainda pode conversar. Não se preocupa não, professor, tá tudo bem. Beleza. Professor, a próxima aula é na segunda mesmo? É confirmado? É segunda, 2 horas. Beleza, Só para então, terminar professor. isso aqui. Tá certo. Valeu, obrigado aí, Boa tarde, galera. professor. Valeu, Lucas, pelo incentivo. Boa tarde para vocês aí, até a próxima. Boa tarde, professor. Também. Valeu, professor. Boa tarde.